esse ano, inclusive, uma das palestrantes é a Simone Biles, que é um exemplo de como lidar nesse ambiente de alta pressão e falar, opa, peraí, gente, não estou bem, não vou competir esse ano. Sim. Né, numa Olimpíada, que é o sonho de todos os atletas. Mas eu vejo que isso é muito mais cultural no nosso ambiente do que nos Estados Unidos. E no caso da Simone, ela disse não, né? Não vou competir. Acho que ela fez a primeira... Foi na Olimpíada do Japão, Isso. em 2020, foi em 21. Ela fez a primeira prova e ela viu, eu não tô bem, vou fazer. E foi um ato de coragem, Sim. né? Mas uma bandeira importante que, gente, vamos discutir, e num momento sensível para todo mundo, que acho que foi emblemático nesse sentido, que todo mundo estava meio que se redescobrindo ali como que ia ser o antes e o pós-pandemia. Né, o novo normal, era dito na época, mas ela foi um exemplo assim de não tô bem e tá tudo bem não estar bem, vamos falar sobre isso. Então abriu muita discussão, e aí não só Brasil e Estados Unidos, mundialmente. Mesmo que o mundo inteiro esteja te vendo, Exato. Você pode fazer isso desde que você tenha muita inteligência emocional. E até nesse aspecto, Paula, o dizer não, ele pode ser estar muito bem com a sua inteligência emocional, que é, olha, não tem condições, como ele pode também ser uma cilada de você sempre não se colocar em oportunidades. Como é que a pessoa pode se olhar nessa questão e ter uma observação que caminha para um desenvolvimento dessa inteligência? Quando a gente fala de liderança, o dizer não tem sido um dos grandes desafios, né? Uma das dores corporativas, quando a gente faz levantamento de necessidades, o dizer não ele sempre aparece ali como uma evidência, né? Então, de fato, na medida em que eu ganho maturidade, né? Por que a Simone teve esse ato de coragem? Porque ela sabia do potencial dela. O potencial dela não era algo que seria colocado em xeque. Então, ela já tinha esse nível de maturidade para entender que não era uma questão técnica que a derrubaria, era algo mental. Né? E sobre mentalidade, né, sobre as nossas emoções, estamos todos em aprendizado. Então, jamais o profissional dela seria colocado em xeque pela resposta dada. Eu acho que o ato dela deu força. Hoje o que a gente mais vê são grandes artistas revelando uma pausa na carreira, né, para cuidar da saúde mental. Então, assim, é um ato de coragem, sim, porque a gente sempre está sobre a percepção do olhar do outro. Há um julgamento, né, sobre as nossas escolhas, né. Mas por outro lado, isso também abre um desafio para as pessoas que de repente não têm a oportunidade de falar não. Ah, verdade. Né? Porque grandes artistas que podem dar uma pausa na carreira, provavelmente ele já está com os boletos por um bom tempo. Né? A própria Simone, ela tem os contratos de patrocínio que não iriam deixá-la na mão num momento que ela não participasse de uma Olimpíada, onde tinha uma grande expectativa de bater recorde de medalha. Mas a gente precisa entender também das pessoas que de repente não têm essa oportunidade. E aí acho que eu entendo que é o papel do líder, da empresa, de criar um ambiente que a gente consiga acolher, mas também dar espaço para essa pessoa conseguir caminhar, né? Como fazer isso, Paulo? Aí entra a segurança psicológica, né? Que até na minha leitura anterior eu disse que acho que ela está um passo pós a inteligência emocional. Porque eu primeiro preparo as pessoas para entender qual é o jogo. Que é possível, nós podemos, né, dialogar, falar, dar espaço. Então, acho que na medida em que não só o indivíduo, mas o coletivo começa a entender os impactos e o benefício que isso traz, a gente vai ganhando essa atmosfera. Né? Então, eu acho que é uma consequência dos projetos que vão ser inseridos, dos riscos que a gente pode gerir, né? Porque também é um risco, né? Eu gerar um afastamento de um líder ou a perda de um líder. Então, quais são as consequências? Na medida em que a gente começa a entender, mapear, nós vamos ganhando insumos para que essa atmosfera vai se compondo, né? Eu acho que é um trabalho em várias mãos. E aí, curtiu esse corte? Então, acesse o canal do Fala T&D, que tem muita coisa boa por lá e você não pode perder. Fala T&D no canal do YouTube, ABTD e Bravende.